A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo João escreve, nossos irmãos da igreja primitiva. Nós vamos ler aí o capítulo 2 desse livro, muito interessante para a nossa edificação pessoal, que diz o seguinte: olha, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e ainda nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram do nosso meio, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecido. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, igualmente o Pai. E tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas
como a sua unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia! À luz desse texto, então, é importante aqui nós aprendemos algumas coisas que o apóstolo João vem escrevendo para os nossos irmãos da igreja primitiva. Em primeiro lugar, é importante que ele fale o seguinte: olha, as coisas eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Porém, se todavia alguém pecar, olha que legal, ele fala assim: olha, nós temos um advogado, observe na sua Bíblia que está com letra maiúscula aqui, o advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação não só do seu pecado, mas do mundo inteiro. Todo mundo tem acesso à presença dele, basta querer isso que ele está falando. E olha só, a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, imagine você quando você vem e fala: pai, eu pequei. E aí vem o maligno e fala assim: ó, se ele pecou, a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então ele tem que morrer. Mas quando você fala assim: pai, eu pequei, mas em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu peço perdão dos meus pecados, o advogado Jesus fala: meu sangue purifica, pai, meu sangue perdoa e purifica o teu servo de todos os pecados, eu morri por ele. Então Jesus está intercedendo por nós como advogado justo. Então nele é a justiça. E João vem alertando isso aqui para você. E uma outra coisa, ele fala o seguinte: olha, agora, muito cuidado com o amor. Eu não vou te dar um outro mandamento. Então quais são os mandamentos? Jesus deu 2 mandamentos. Ele juntou aqueles 10 em 2. Falou assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, e um outro, e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo essas 2 coisas, você já cumpre toda a lei, porque é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar, amados, é amar. Jesus deu o exemplo de amor. O próprio João escreve lá em 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a Bíblia diz o seguinte também, que Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne para habitar entre nós e ser um exemplo de humanidade para nós nos seguirmos. Agora, é muito importante que ele fale o seguinte: olha, amado, eu não estou te dando um treinamento. Ele fala, versículo 9, aquele que se diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Então ele está pregando aqui uma comunhão, um amor fraternal, para que nós nos amemos uns aos outros. É claro que o amor de irmão, você vai acabar discutindo, brigando por algumas coisas que você acha que é correto, hoje eu acho que não é correto, mas a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer o que é correto ou não na presença de Deus. Basta nós seguirmos Jesus como exemplo. Agora, ele diz o seguinte, que nós temos que ter a vitória sobre o maligno. Então ele tenta alertar os jovens, adolescentes, os adultos aqui, para que nós venhamos a buscar a presença de Deus. E ele fala o seguinte: pais, olha, conheça, porque você conhece desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, no versículo 13, porque você tem vencido o maligno. Quer dizer, você que é jovem, você talvez tenha um pouco mais de dificuldade, vamos entender assim, porque dos mais adultos que já viveram algumas coisas, já experimentaram algumas coisas e receberam a Jesus como o seu Senhor, Salvador. Então quanto mais jovem, você vai ter que enfrentar muitas outras situações que talvez assim você se encontre assim, com maior dificuldade, mas o Espírito Santo de Deus estará com você em todas as batalhas, estará caminhando com você, dirigindo os seus passos. Mantenha-se firme na presença dele e vença o maligno que vai fazer com que você ande nas trevas, mas sai disso, permaneça na luz. Agora olha só, ele recomenda também que nós não devemos amar o mundo. E quando ele fala em amar o mundo, ele vai explicar ali, olha pessoal, ao mundo, aquela concupiscência, aquela vontade, aquela corrupção da carne, tudo que você vai tentar satisfazer o desejo da sua carne. Olha só, dos olhos, versículo 15, é isso que ele está falando, o sistema que dirige o mundo. Quer dizer, eu tenho que ter prazer, então eu tenho que ter o melhor tênis, eu tenho que ter a roupa da marca, não é isso, o carro do ano. É bom ter conforto, é legal você se vestir bem, andar bem, se alimentar bem. Bom seria se você não tivesse que ficar se preocupando com pagar contas, mas
todas as coisas que Deus vai nos dar, assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar a Deus, essas coisas virão. Mas nós não podemos amar o mundo, viver em favor disso, amar todas essas coisas. Não, nós teremos essas coisas, mas a nossa vida tem que ser uma vida na presença de Deus, amar o próximo, fazer o bem, procurar melhorar o mundo que está ao nosso redor, procurar ser exemplos aqui de cristãos. E olha só, hein? Essas coisas passam, versículo 17. Não amei o mundo, porque se você, a soberba, essas coisas não procedem do Pai, no versículo 16, procede do mundo, desse sistema que está aí governando, né? Agora, olha, o mundo passa, essas coisas vão passar, bem como a sua concupiscência, versículo 17. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Agora, quando se fala de anticristo, o que é o anticristo? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, aqui eles já falam, olha, muitos já vieram, muitos já falaram, e é bom que se manifestaram porque, olha, eles foram embora e não permanece a verdade neles. Agora, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega que o Pai e o Filho, que nega o Pai e o Filho. Então, assim, se aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne, que é o Cristo, esse é o anticristo. Quer dizer, então fica procurando aquele anticristo que vai falar em Apocalipse, que é outra coisa também, mas tudo aquele que nega Cristo é o anticristo. Agora, versículo 25, essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é? A vida eterna. Se creres, né, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, estando vivo, nunca morrerá. É importante você entenda isso, que em Cristo, em Jesus, nós temos a vida eterna. E nós já estudamos o que é a vida eterna. Gostaria muito que você acessasse o nosso canal e entrasse lá e visse o estudo bíblico sobre a vida eterna. E esse é o nosso objetivo aqui, meditar rapidamente nos capítulos, e você pode se aprofundar, é importante aí que Deus fale outras coisas para você aí, em todos os textos que nós estamos lendo. Agora, você tem a unção do Espírito Santo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que se você crer nisso, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Você é uma pessoa ungida por Deus e não há necessidade de outras pessoas verificar, porque ele diz o seguinte, olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permanece em vós. Versículo 17. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrar, vai te ensinar, vai te conduzir. Então permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida. Então não se envergonhe de ser cristão. Você tem a unção de Deus na sua vida. Respire, deixe Deus conduzir os seus passos. Vamos andar na presença de Deus, amando uns aos outros, como o João está dizendo aqui. Vamos procurar andar na verdade, vamos procurar vencer o mundo, o desejo de ter. Vamos procurar ser. E automaticamente, sendo cristão, você vai ter as coisas que Deus vai colocar na tua vida, tá bom? Continue na presença de Deus, continue amando ao próximo, continue manifestando o amor que Deus derramou na cruz por você, através da sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, e assim nós faremos um mundo melhor, tá legal? Um beijo para você, continue na presença de Deus, e até a próxima aula aqui do nosso projeto, o Professor e a Bíblia. Tchau!